Falta apenas um minuto para iniciarmos nosso culto. Aqui você terá a oportunidade de cantar, celebrar, ouvir a palavra, orar e adorar ao Senhor, desfrutar da comunhão com seus irmãos, dar o seu melhor e, pela graça, viver o céu na terra. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Jesus seja a glória para sempre. Vinde e adoremos ao Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos, vamos trocar de pé, dar início ao nosso culto. É o nosso segundo culto, desse dia. Terminamos hoje pela madrugada a nossa corrente de oração. Deus nos tem abençoado grandemente, então esse é o nosso segundo culto. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 28. Este é o capítulo 28, do versículo 1 ao 14, foi o mesmo que o pastor Rangel leu hoje pela manhã, por ocasião do encerramento da nossa corrente de oração. Amém? Deuteronômio, capítulo 28. Eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 14. Você que achou aí, é o quinto livro lá do Velho Testamento, é o quinto livro da Palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 28. Os irmãos acharam? Amém? Graças a Deus. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como que te tem jurado, quando guardares os seus mandamentos quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento aos teus pais, prometeu dar-te. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para te dar a chuva à terra e ao seu tempo para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardares e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirdes. Amém, queridos? Versículo 8. O versículo 8 desse capítulo. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Amém? Vamos tomar posse dessa palavra
nesta manhã, amém? Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos adorar a esse Deus que Ele está determinado a nos abençoar. Amém, queridos? Senhor, nós louvamos o Teu nome, nesta linda manhã de domingo. Ó Pai, nós louvamos e adoramos ao Senhor, porque o Senhor é grande, é poderoso, é soberano, é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor tem determinado a bênção do Senhor, ó Deus, sobre a vontade do Senhor. Ao obedecermos a Tua palavra, o Senhor está disposto, determinado a nos abençoar, e é por isso que nesta manhã, nós estamos aqui diante do Teu altar, diante da Tua presença, para adorar ao Senhor, ó Deus, para prestarmos este culto de honra, de adoração, de louvor ao Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é soberano, Pai. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão nesta manhã, meu Pai. Ó Deus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Ó Deus, nessa semana que se inicia, cobre-nos com Teu preciosíssimo sangue, guarda-nos, livra-nos. Ó Deus, abra as janelas dos céus, como diz a Tua palavra, Senhor, abra o Seu bom tesouro, Pai. Conheces os Teus filhos todos e todas as nossas necessidades, também dos nossos familiares, que muitos, ó Deus, nós estamos representando aqui nesta manhã de domingo, Pai. Guarda-nos, dá-nos a Tua direção, dá-nos a Tua orientação nas nossas decisões esta semana. Oh Pai amado, nós louvamos e Te adoramos e tomamos posse nesta manhã, ó Deus, em adoração, em gratidão, tomamos posse desta palavra poderosa do Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus que está determinado a nos abençoar, amém? Aleluia. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, amém? Nós Te louvamos, Deus, e entregamos a nossa adoração a Ti. Sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. É o que nós queremos, Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Mais a Tua presença, mais a Tua glória. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som
paz do Senhor essa manhã. Eu te convido a erguer as suas mãos e nós vamos cantar novamente. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Diga isso. Quero ouvir Eu quero, o som Senhor. do céu, Eu quero, Senhor. tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu Incendeia, Senhor, os teus filhos, Pai. Aquele coração sedento da tua presença, Deus. o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia! Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vem, Santo Espírito de Deus. Nós queremos mais, Pai. Fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele tira graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Oh, vem, Santo Espírito de Deus. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. É o que nós
fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa Canta sobre isso. cada um de nós. Se você tem sede do Espírito Santo, canta. Vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Nós queremos queimar por ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queremos mais de ti, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, em Santo Espírito de Deus, e ali adorarei. Te adoramos, Senhor, aqui neste lugar, ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende. Ele se compreende, Ele te aceita sem nenhuma explicação. Declare isso. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em
no Senhor. Aleluia. Aleluia. Curve a sua cabeça. Pai querido, o nosso coração está grato, transbordando de alegria pelo privilégio de estarmos na tua casa e oferecer a ti o nosso culto racional. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração, o nosso reconhecimento no primeiro dia desta semana, esse domingo abençoado, em que nós tivemos o privilégio de escolher vir à tua casa. Pai, o nosso coração, a nossa mente estão disponíveis para ser nutrido através de todos os atos litúrgicos desta reunião. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados, por um instante. Eu tenho aqui um testemunho, não sei se a pessoa está presente, Aparecido ou Aparecida Borges. A pessoa está aqui. Foi durante a semana que me passaram, mas diz assim: hoje faz um ano que eu terminei o processo de quimioterapia, de um câncer que estava muito avançado. E depois desse exame, esta semana eu fiz os exames, depois desse processo de quimioterapia, esta semana eu fiz os exames e eu não tenho mais nada. Eu estou agradecendo a Deus. Vamos aplaudir. Bendito seja o nosso Deus Todo-Poderoso, que faz milagres. Amados, nós estamos nos aproximando aí, né? Abril, maio, junho, está passando rápido. Ou chegar aí o tempo da nossa equipe, e a diaconia pode se posicionar, os nossos obreiros para unção com óleo aqui também, pode vir aqui à frente. Nós estamos nos aproximando aí o dia da nossa equipe dirigir-se ao Nordeste, ao sertão do Piauí, em Picos, os nossos obreiros para unção, Picos para a construção do nosso 6º templo lá no sertão do Piauí. Quinta-feira a equipe já esteve reunida, traçando aí todas as diretrizes para levantarmos o templo lá, como fizemos da outra vez. E nós precisamos que você nos ajude em oração, em contribuição. Por isso, lá no final, nós temos aí produtos alimentícios para você, para facilitar o seu domingo, não é? E você adquirindo, você está contribuindo com a construção lá em Picos. Eu descobri algo no Nordeste que eu não sabia, eu desconhecia quando estive lá na equipe em 2019, quando construímos o templo em Salgueiro. Acertei, né? Quem foi comigo acertei. E eu descobri que no Nordeste não basta apenas evangelizar, você tem que dar um endereço espiritual para a pessoa. Você tem que evangelizar e dizer: a minha igreja é esta, vá lá. Porque se você só evangelizar, é muito representativo a questão do espaço físico para adoração no deserto, no Nordeste. Então, a igreja pensa em ampliar o reino, construindo o templo, dando aos nossos irmãos nordestinos a facilidade de poder evangelizar e convidar o povo para cultuar ao Senhor Jesus Cristo. Então, adquirindo aí, você vai nos ajudar. Lembrando a todos os amados que temos os nossos cultos, Quinta da Família. De segunda a sábado nós temos as nossas devocionais. E você certamente sairá da sua casa ou a caminho aí já nutrido pela palavra. Às 7 horas da manhã você poderá compartilhar o link daquela devocional a qual você assiste para abençoar outras pessoas. Nós já tivemos o primeiro culto de manhã. E hoje nós finalizamos a nossa primeira semana de oração matinal das 5h30 às 6h30, uma bênção. Hoje, agora às 9h, nós teremos o nosso próximo culto às 18h. Amém? Nós estamos agradecidos a Deus, viu, pastor Emanuel, pela sua recuperação. O pastor Manuel estava dengoso. Ele teve dengue, né, pastor? E outros irmãos, nós tivemos a Michele, nós tivemos a Carol, vários irmãos com dengue, e nós louvamos a Deus por tê-los aqui na igreja. A igreja orou, e que bom ter o senhor aqui conosco. O senhor faz muita falta, viu, pastor Emanuel? A gente olha e vê esse lugarzinho vazio aí, fala: cadê o pastor Emanuel? Né? E aí nós falamos assim: ele está dengoso. E dengue está realmente aí proliferando nesses dias. Cuide lá da sua casa.
seu vaso de flor, aquelas irmãs que cultivam um monte de flor, que sua casa virou já assim uma floresta amazônica, né? E aí dá uma olhadinha lá, bota areia, não deixa água, porque nós temos a nossa contribuição ativa, não é contra o mosquito da dengue, que tem trazido tanto aí preocupação. Minha cunhada está com dengue, e ela teve Covid, ela disse para mim ontem, Lete, se eu pudesse escolher, eu acho que o Covid foi menor o dano em mim do que a dengue. Não é? Cada corpo tem a sua reação, mas nós podemos cooperar para que não aconteça isso. Cadê o nosso pastor? O nosso pastor está ministrando um seminário de escatologia em Ponta Grossa, não é? Orem pelo nosso pastor, a agenda dele está bem aí, atarefada, mas aquilo que eu digo, o pastor não veio, mas Jesus veio, e ele veio com você, porque ele habita em você. Ele habita, Ele está dentro de você, aleluia! Bendito seja o nosso Deus, porque Ele habita em nós, não é? Vamos ofertar, você pode pegar aí a sua oferta, o seu dízimo. O pastor Rangel está ali com a maquininha aqui na primeira. É muito comum ofertar na maquininha, para nós é muito comum esse hábito, para facilitar a sua vida. Você pode entregar o seu dízimo. Pastor, e o projeto Crânia? Nós já estamos com os 2 apartamentos alugados, né, pastor João? Já estamos mobiliando o apartamento e as famílias vão chegar, não é? É um cadastro feito e as igrejas que já tinham aí antecipado o aluguel e a moradia, elas já estão recebendo e logo as 2 famílias ucranianas estarão conosco e nós poderemos então acolher aqueles que necessitam. Curve a sua cabeça, vamos orar, vamos. Senhor, neste momento solene em que eu e os meus irmãos vamos entregar a nossa oferta, devolver o nosso dízimo, e nós compreendemos pela Tua palavra que a partir deste momento não é o dinheiro que nós estamos entregando e devolvendo, mas é o nosso compromisso de aliança e fidelidade contigo através do nosso dízimo, e é a nossa honra e a generosidade a qual o Senhor mesmo plantou no nosso coração, e nós queremos ofertar e partilhar aquilo que temos recebido do Senhor. Compreendemos claramente através da Tua palavra que tudo que temos não pertence a nós, mas vem do Senhor, porque a Tua palavra diz que é do Senhor e para o Senhor, porque é do Senhor e para a Tua glória. Somos apenas administradores. Pai, receba a nossa oferta, receba o nosso dízimo, e nós consagramos a Ti e adoramos o Senhor com as nossas ofertas e dízimos, e fazemos com alegria, em nome de Jesus. Você poderá sair, irmão, que privilégio, sair do seu banco, trazer a sua oferta, receber a unção. Vamos adorar o Senhor, já nós ouviremos a palavra. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome
pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Ainda em pé, eu quero convidar aqui o nosso querido irmão. Pode chamar de Cacá mesmo? Pode, Luiz Carlos, a gente chama de Cacá e conhece por Cacá e ficou Cacá, né? Pode chamar, né, amado? Amados, o nosso irmão Luiz Carlos, a família toda envolvida aqui. A esposa está dando curso SER. Cadê os meninos, seus filhos? Estão fazendo curso de saúde mental. A filha e o genro estão lá fazendo curso de saúde mental. São líderes dos adolescentes. E você, se quiser, vem no culto, porque os nossos adolescentes vão apresentar hoje. Aleluia. E hoje ele é um instrumento de Deus para abençoar o nosso coração. Levante a sua mão aqui à frente. Senhor, nós sabemos que o Senhor já ministrou o coração do teu filho, mas a nossa gratidão aqui é pela disponibilidade que o teu filho tem de se colocar diante de ti para nutrir a nossa alma e o nosso coração. A nossa gratidão aqui, Senhor, porque através do teu filho, nós seremos alimentados, nós seremos, ó Deus, edificados, exortados pela tua palavra, e certamente o que ouviremos aqui, poderemos aplicar no nosso dia a dia. Usa o teu filho como o Senhor já tem feito, e nós queremos, como igreja, colocar a nossa mente, o nosso coração cativos a ti agora, que nada venha nos distrair, Senhor, para que sejamos, Pai, nesta manhã, nutridos pelo Senhor através da instrumentalidade do nosso irmão. Oramos em nome de Jesus, amém. Amém, irmão, fica à vontade, Deus abençoe. Paz do Senhor para os irmãos. Como é bom poder olhar daqui e ver o rosto de cada um, né? O sorriso de cada um nos lábios, não só nos olhos, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Eu quero ler 2 textos. Lucas, capítulo 11, versículo 1. E depois eu quero que os irmãos voltem comigo no livro de Mateus, no capítulo 6. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E depois, livro de Mateus, no capítulo 6, eu quero ler do verso 5 a 15. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Quando orai, portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Ainda o versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Amém? Podeis tomar os assentos, podeis sentar. Jesus, nesse texto de Mateus, faz parte das orientações que Jesus estava dando aos seus discípulos,
o chamado Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E Lucas destaca que os discípulos pediram para Jesus ensinar a orar. Mateus não se atentou para esse detalhe, mas por isso que existem os evangelhos, né? Os evangelhos se completam entre eles, contam praticamente a mesma história, mas alguns detalhes chamam a atenção de um evangelista, outros detalhes de outro. E Lucas, o que chamou a atenção de Lucas foi que os discípulos pediram para que Jesus ensinasse eles a orar. E o que o texto mostra para nós é que Jesus estava orando e os discípulos estavam observando Jesus orar. Jesus já tinha orado muitas outras vezes com eles, mas naquele momento, eles se maravilharam com a oração de Jesus e eles fazem um pedido porque eles tinham uma preocupação. Jesus, ensina-nos a orar. E eu creio que nós, como cristãos, a partir do Evangelho, a partir do perdão dos nossos pecados, a partir da reconciliação nossa com Deus através de Cristo, deveria ser a nossa grande preocupação de como orar. Como orar da forma correta. Como orar para que Deus ouça as nossas orações e para que nossas orações sejam respondidas. A oração ela é uma necessidade, não só dos cristãos, uma necessidade do mundo, uma necessidade do ser humano. Todos os seres humanos têm a necessidade de orar. Uns oram para uma coisa, outros para outra coisa. Dizem que existe, não sei quem foi que falou, mas dizem que existe, o ser humano nasce com 3 medos. Né? O medo do barulho, o medo do escuro e o medo de ser abandonado. O medo do barulho ele perde ao longo do tempo. O medo do escuro também. Mas o medo de ser abandonado ele nunca perde. E talvez a oração seja reflexo desse medo da falta de proteção. Esse medo de ser abandonado. Quem nunca ouviu falar de Jesus, que é quem responde às nossas orações, talvez as tribos mais remotas, vai lá na água, no rio, tirar uma água, vê o reflexo da lua, eu vou adorar a lua, porque eu entendo que é um ser maior que eu e vai me proteger quando eu precisar. Então a oração é uma necessidade do ser humano desde os tempos mais remotos. E Jesus entendia, e os discípulos entendiam que a oração deles precisava ser ouvida. E já existia vários tipos de orações, porque os discípulos eram judeus. Eles oravam, o judeu ora 3 vezes por dia, eles já tinham essa prática de oração. Mas eles entenderam que a partir do Evangelho, a partir de Cristo, a partir do cumprimento da promessa de que Cristo viria, a vida deles precisava mudar. A vida deles seria mudada. E também no aspecto da oração. E eles pedem para Jesus, ensina-nos a orar. E é um pedido legítimo, porque nós também deveríamos ter essa preocupação de como que as nossas orações estão sendo recebidas diante de Deus. Será que nós estamos orando por protocolo, porque se eu não passar minutos ajoelhado eu não consigo dormir? Eu perco o sono à noite? Ou será que nós estamos orando para que Deus realmente ouça a nossa oração, atende os nossos pedidos e nos dê a resposta? Essa deve ser a nossa preocupação, de orar da forma que agrada a Deus, da forma que chegue ao coração de Deus, da forma que mova o coração de Deus, para que nossas orações sejam respondidas. E Jesus começa a explicar para eles, lá no capítulo 6 de Mateus. Antes de eu ensinar vocês a orar, eu quero dizer 2 coisas que vocês precisam evitar quando vocês forem orarem. Observa que ele diz, quando vocês forem orar. Não é se vocês forem orar, ou se resolverem orar, ou se porventura precisarem de orar. Quando vocês forem orar. Porque a oração, ela faz parte da vida do cristão. A oração a Deus, em nome de Jesus, faz parte da vida do cristão. E Jesus sabia que todos que se achegassem a Ele, que aceitassem o Evangelho, teria uma vida de oração. Por isso que Jesus disse, quando vocês orarem, né, quando orarem. E Ele coloca 2 situações para que nós devemos evitar. 2 coisas que nós não devemos fazer quando formos orar, antes de ensinar os discípulos a oração propriamente dita. Ele diz, e ele cita 2 grupos de pessoas, vocês não podem orar com falsidade como os hipócritas. Vocês não podem orar com vãs repetições como os gentios, como os pagãos. E no versículo 5,
Então, quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas. Quem eram os hipócritas? Os hipócritas eram religiosos da época, hebreus, judeus, inclusive, que pautavam a sua fé, a sua religião na Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles liam, mas eles tinham uma observância disso de forma oral. Eles gostavam de fazer as suas orações em voz alta, para que os homens enxergassem a sua oração, vissem a sua oração, e dessem a eles o crédito. Eles procuravam as esquinas das ruas, as ruas movimentadas, nas praças, às vezes esperavam o movimento aumentar, para que eles levantassem a voz em oração, e fizessem o discurso deles em oração, para que os homens enxergassem, ouvissem as orações e dessem a eles o crédito. Puxa vida, esse fariseu realmente é bem próximo de Deus mesmo. Veja as palavras que ele usa, né? Veja o discurso. Meu Deus, me ensina a orar como esse fariseu. Eu vou orar, não consigo, me ensina a orar. Então, o desejo deles é que os homens dessem crédito. Nas sinagogas, eles, na hora da oração, da ministração, eles faziam isso em pé. E a história conta de que na sinagoga era sentado, né, pastor Rangel? Eles ministravam sentados, faziam suas orações sentados. Mas os fariseus, eles gostavam de fazer isso em pé, e em voz alta, para que os homens ouvissem, e não para que Deus ouvisse. E Jesus diz que nós devemos evitar isso, porque essa oração não chega ao coração de Deus. Essa oração não é ouvida para Deus. Ele usa um segundo grupo, que é o grupo dos gentios, que usavam de vãs repetições. Quem eram os gentios? Ou em alguma tradução bíblica vai dizer os pagãos. Os pagãos eram um outro grupo de religioso, mas que eles não tinham somente um Deus. Eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses. E eles tinham uma preocupação de que faltasse algum Deus. Você vai ver isso quando Paulo chega em Atenas, né? Que ele começa a andar na cidade e vê altares erigidos para vários deuses, né? Inclusive a deusa que predominava era a deusa Diana, que fazia girar o comércio da cidade com as construções, as fabricações dos crucifixos, da sua imagem, para vender aquilo. Vários deuses. E ele chega no lugar e vê um altar escrito ao Deus desconhecido. Então eles tinham a preocupação de adorar vários deuses, mas eles não sabiam, não conheciam quem adorar. Não sabia orar para esses deuses, e eles usavam de repetições. Uma oração decorada, para cada deus era um tipo de oração. Você vai ver isso lá na situação de Elias, né, com os profetas de Baal, quando ele desafia os profetas, né, faz um altar e ora ao Deus de vocês. E depois eu oro para o meu Deus. Quem mandar fogo do céu é o Deus verdadeiro. E eles fazem aquele altar e fica lá de cedo até meio-dia, Baal, 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 repetindo Baal. E Elias fala, eu acho que ele não está ouvindo vocês. Deve ter dado uma saidinha, ido no banheiro, foi tomar uma água, grita mais alto. E eles, Baal, 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 e Baal não respondeu a oração deles. Isso era a vã repetição que Jesus estava dizendo. E o fato de Elias aconteceu há muitos anos atrás, mas nos tempos de Jesus tinha as pessoas que se reuniam para orar e ficavam com as decoreba, né? Com as repetições. E Jesus disse que Deus não ia ouvir esse tipo de oração. E Elias, chega a hora de Elias, Baal não respondeu, evidentemente que não respondeu. Elias dá uma acertadinha no altar ali, coloca ali o sacrifício, manda molhar, ora apenas uma vez, Deus desce fogo do céu, atende a oração de Elias e consome o holocausto. Os irmãos conhecem a história. O nosso Deus verdadeiro não é por muito falar que Ele vai ouvir as nossas orações. Por isso que Jesus diz, antes mesmo de vocês pedirem oração, Ele já sabe o que vocês precisam. Então não precisa repetir. E Jesus chama a atenção para que os discípulos, e para que nós evitemos esses dois tipos de oração. A oração externa, a oração de boca para fora, a oração para que os homens ouçam,
e a oração repetida, aquele negócio automático, né? Até ontem de manhã eu estava tomando café com a Rose, e lá em casa tem aquela Alexa, né? E eu olhei para a Alexa e falei, Alexa, a oração do Pai Nosso. E ela começou a orar o Pai Nosso. Aí eu pensei, já pensou? Para orar só o Pai Nosso, não precisa nem da gente orar. O eletrônico ora para nós, é só você levanta de manhã, enquanto faz o café, ora o Pai Nosso aí para mim. Ela faz a oração do Pai Nosso e pronto. Né? Então, Jesus está dizendo que essas repetições não alegram o coração de Deus, não chega no coração de Deus. Ela não passa da esfera de atingir os ouvidos de Deus. É como se eu estivesse orando para os homens, eu olhasse aqui no templo e dissesse assim, Pastor Rangel, por favor, me traz um copo d'água. Todos os irmãos ouviram o que eu falei, mas quem vai atender o meu pedido? Apenas o pastor Rangel. E aqueles homens, aqueles fariseus, eles oravam a fim de que todos ouvissem a oração deles. Eles atingiram o seu objetivo? Sim, Jesus diz aqui, eles já alcançaram a sua recompensa. As orações deles não vão chegar no céu, porque o objetivo da oração deles foi alcançado aqui mesmo, era para os homens ouvirem, e os homens ouviram. Então, antes de Jesus ensinar os discípulos a oração para que Deus ouça, ele chama a atenção dos discípulos para uma oração que, isso, meus irmãos, era muito comum na época. E será que às vezes nós também não oramos igual os fariseus? Isso chama muito a minha atenção, desde a semana passada, isso tem mexido muito comigo. Será que quando a gente está orando, que a gente percebe que chegou alguém perto, a gente não muda o nosso, muda o tom de voz, muda o verbo que você está usando, a confecção da frase, né? Será que isso não acontece com a gente também? Será que a gente está ali orando baixinho ali, a oração não flui, quando passa alguém perto a gente começa a orar alto, para aquela pessoa pensar que, esse aí sabe orar, ou esse aí está em contato com Deus. Será que nós às vezes não cometemos esse, de orar como os fariseus? Ou as decoreba também, as vãs repetições, às vezes a gente ajoelha para orar, e a oração não flui, e você fica, Deus, Pai, me abençoa, Pai amado, Deus maravilhoso, Deus grandioso, não é assim? Não acontece isso com a gente? Você fica ali, a oração não flui, ela não decola. E às vezes você fica muito tempo para começar a orar, você fica ali 15 minutos, 20, já aconteceu comigo de ficar até 20 minutos ali, ajoelhado, e a oração não vai. Porque a oração ela tem algumas dimensões, Você começa, dali a pouco você sente a presença de Deus, você chora, o Espírito Santo comunica com você, e depois ela entra num estágio de novo, você navega, você pensa na correria do dia a dia, depois você volta para a oração de novo, é assim. E às vezes a gente está orando e a gente fica ali, Pai, Deus, é verdade, aleluia, e a oração não flui. Isso acontece com a gente. Por isso que quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele não está dizendo que a gente não pode fazer essa oração. Eu posso fazer essa oração, eu posso ajoelhar para orar e começar, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito. Eu posso usar essas palavras, mas não com uma coisa, terminar aquilo, levantar e ir embora, eu já fiz a minha oração. O Pai Nosso ele serve para nortear, para organizar o nosso pensamento, para mostrar para nós o que realmente Deus quer que nós façamos, as palavras que Deus quer que nós usamos, a sequência, as prioridades das nossas orações. É para isso que Jesus citou o Pai Nosso, como um modelo, mas não como uma oração, como aquelas pessoas que escrevem num papel, e coloca na carteira como uma oração forte, e anda na rua dizendo que aquele negócio da carteira dele vai proteger ele. Meu tio era assim, ele tinha na carteira dele um papelzinho, inclusive ele não deixava ninguém ler. Para ele aquilo era oração forte que ia protegê-lo durante todo o dia. Não era isso que Jesus estava ensinando. Depois que Jesus faz essa alerta para os discípulos, então ele começa na oração do Pai Nosso. O que não devemos fazer na hora de orar, não devemos usar com falsidade para demonstrar o homem, não devemos orar com vã. A nossa oração, ela tem... Meus irmãos, a nossa oração ela tem que fluir, ela tem que sair de dentro de nós, ela tem que ser de alma, ela não precisa ser em palavras, inclusive,
ela tem que ser em gemidos, às vezes em gemidos. Às vezes você ajoelha para orar e não consegue, só chora. Só chora, e você começa a pensar no que você precisa orar, e a palavra não sai. Ela flui, né? Flui dentro, ninguém precisa ouvir. Deus está entendendo. Ela flui de dentro de nós, não em forma de palavras. E os fariseus, eles usavam eles usavam as orações deles em forma oral. Se a palavra não saísse bem formulada, em alta voz, se não tivesse ninguém ouvindo, não servia. Então, no versículo 7, no versículo 9, Jesus ensina então, porém, vocês devem orar dessa forma. E começa, Pai nosso que estás nos céus. Talvez seja o texto mais conhecido no cristianismo, né? Pelo menos nos evangélicos, né? Talvez João 3,16, né? Ou Salmo 23, mas a oração do Pai Nosso, inclusive essa oração ela é feita não só pelos evangélicos, ou os cristãos católicos, ela é feita por muitas outras religiões, né? Muitas outras seitas que não aceitam Jesus como o nosso Salvador, mas Jesus como amigo. Essa semana meu irmão encontrou um muçulmano no shopping, começou a conversar com ele, aí ele falou que era muçulmano. Aí ele falou assim, você conhece Jesus? Ele falou, conheço, Jesus a gente tem que ser amigo dele. É um cara espetacular, todo mundo tem que ser amigo de Jesus. Não, mas não só amigo, você tem que ser mais que isso de Jesus. Aí ele olhou para o meu irmão e falou assim, me fala mais sobre isso. Então, Jesus ensina para nós, começa a ensinar para os discípulos a oração. Pai nosso que estás nos céus. Aí me chama a atenção, Pai nosso, dá a intenção de que ele não é só meu. Dá a conotação de que ele não é só meu. Ele é nosso. Porque Deus não é meu individualmente. Deus é da humanidade. Inclusive o Evangelho não é só meu. O Evangelho ele tem uma dimensão não só vertical, de você com Jesus, você com Deus. O Evangelho ele tem uma dimensão horizontal. Se eu pensar que Jesus morreu por mim, só por mim, estou errado. Porque Jesus morreu para a humanidade. Jesus não veio ao mundo por mim. Ele veio para me salvar, mas ele veio para a humanidade. Então, Jesus me comprou, eu tenho que fazer com que ele seja conhecido na humanidade. Jesus me salvou, eu tenho que saber que ele não me salvou para me ficar sentado, eu tenho que fazer com que as outras pessoas sejam salvas também. E ele diz, Pai nosso. Ele é um pai de todos. A pessoa que está do seu lado tem o mesmo pai que você. A pessoa que está sentadinha aí com você, lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá no meio que você vive no dia a dia, é seu irmão, porque vocês têm um mesmo pai. E o que eu acho engraçado é que nós não nascemos filhos de Deus. Nós herdamos isso depois. E Deus é o nosso pai. E depois ele diz, Pai nosso que estás no céu. Não é o meu pai terreno. Eu posso ter pais. Posso ter um pai espiritual, por exemplo, que me dá as orientações que eu preciso, na hora que eu estou agindo de forma que não condiz, ele vai lá, filho, vem cá. Você está fazendo assim, assim, e Deus não agrada. Mas esse pai terreno, ele falha, ele é limitado. Ele também tem suas falhas. Talvez, na falha que ele está me corrigindo, ele mesmo comete. Eu já cometeu muitas vezes, ou vai cometer amanhã. Mas o pai que estás no céu, não tem sombra de variação, é imutável. Foi no passado, é no presente e no futuro também. O nosso Pai que estás no céu, não tem limitação para que Ele responda às nossas orações, responda aos nossos pedidos, porque Ele é o Pai que está no céu. Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, aquele que promete e cumpre. Talvez o meu pai ou o seu pai falou para você quando era criança assim, ó, se você correr tudo bem aí, chegar no final do ano, você passar de ano, eu compro uma bicicleta para você. Aí você se esforça pensando na bicicleta, chega lá no final do ano, o pai está desempregado, e você passa de ano.
Aí você vai cobrar, pai, e a minha bicicleta? Meu filho, vamos esperar mais um pouquinho. O pai perdeu o emprego, estamos com problema do aluguel e tal, mas o nosso Deus, o nosso Pai que está no céu, Ele é fiel e justo e cumpre as suas promessas no tempo certo. Deus não atrasa nas suas promessas. Talvez se a promessa dele ainda não cumpriu na sua vida, porque não chegou o tempo. Você não está preparado. Você não cresceu. Você ainda não passou de ano para receber o que ele prometeu. Ele cumpre e vela com as suas promessas. Por isso que Jesus destaca: orem a Deus começando assim: Pai nosso que estás nos céus. Você imagina a profundidade que tem isso? Quando você ajoelha para orar com o coração contrito, quando você tem um problema que aos nossos olhos não vão se resolver, um problema que você já tentou resolver de várias formas e não consegue, você ajoelha chorando e diz: Pai nosso que estás nos céus. Aquilo te traz uma tranquilidade de alma tão grande, essa expressão te traz uma confiança tão grande, que a partir dali, os pedidos que você vai fazer é para o Pai nosso que estás nos céus. Por isso que Jesus destacou antes, no início da nossa oração, Pai nosso que estás nos céus. E ele divide em alguns pedidos, as prioridades que nós temos na nossa oração. Primeiro, vocês têm que entender a vontade de Deus. Vocês têm que orar pelo reino de Deus, pelo nome de Deus, para que o nome dele seja conhecido, para que o reino dele seja expandido na terra, para que a vontade dele seja feita, para depois então vocês fazerem os seus pedidos pessoais, pelas minhas necessidades básicas, pela minha proteção, pelo meu acesso a Deus, pela minha segurança. E Jesus começa lá no versículo 9, Pai nosso que estás no céu, continua o versículo 9, santificado seja o teu nome. Quando eu era criança, eu não entendia muito essa questão de santificado seja o teu nome, porque Deus é santo, e não há variação, Deus não muda, é imutável, e por que eu tenho que orar santificado seja o teu nome? Mas Jesus está dizendo que o nome de Deus tem que ser santificado na minha vida. Santificado seja o teu nome na minha vida. Que o mundo veja que o Senhor é santo através da minha vida. Que o seu nome seja santificado nos meus negócios. Que todos que se achegarem a mim vejam que o Deus que está em mim é santo. Que o Deus que eu sirvo é santo. E Jesus começa: santificado seja o teu nome. Nós vivemos numa época, em que o nome de Deus é esquecido. Os homens que deveriam mostrar que o nome de Deus é santo, estão mais escandalizando do que exaltando. E na nossa oração, a nossa preocupação, antes dos nossos pedidos, é tornar o nome de Deus conhecido através de nós. Que o mundo veja que Deus é santo através das nossas ações, através dos nossos atos. E depois ele continua: venha o teu reino. Que o reino de Deus já veio, mas ele veio e ele precisa se tornar conhecido. Como esse exemplo que eu disse do meu irmão, Você conhece Jesus? Sim, Jesus é um cara que você tem que ser amigo. Não, é muito mais que isso. Então me fala mais, eu não conheço, eu não sei. O que eu sei é que eu tenho que ser amigo dele. Então o reino de Deus tem que se expandir na terra. E Jesus mostra para os discípulos que a nossa preocupação na oração tem que ser que o nome de Deus avance, que seja conhecido, que o reino de Deus avance. Como que o nome de Deus vai avançar? Através de missões, por exemplo. Que o nome de Deus avance através de mim, que o nome de Deus avance através da minha família, através dos meus filhos, através dos meus atos. Que o nome de Deus chegue aos lugares que ainda não chegou, através de mim. Sirva-se de mim, dos meus filhos. O meu desejo é que meu filho seja um advogado. Eu, por exemplo, quando era criança, o desejo do meu pai é que eu fosse um farmacêutico. Ele achava bonito isso. Inclusive, quando eu comecei a procurar emprego, eu perguntei para ele: pai, o que será que eu devo procurar para fazer? Lá com 12 anos ainda, ele falou assim: vai numa farmácia e pede um emprego. Eu acho muito bonito isso. E olha no que eu me tornei.
Não sou nem um pouquinho adepto à farmácia. Eu fico longe dela, né, pastor? Mas eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, que meu filho seja um médico, seja um advogado, seja um empresário bem-sucedido, atue em alguma área. Mas se o teu reino precisa ser expandido, usa os meus filhos na China, por exemplo. Nos países da janela 10/40, onde o evangelho não entra. E se o meu filho tiver que morrer por amor ao evangelho, eu entrego. Eu entrego meu filho, eu entrego a minha família, eu me entrego. Usa a minha empresa para que o seu nome seja conhecido. Use, meu Deus, os meus recursos para que o seu nome, para que o seu reino seja conhecido na terra. Aí você vai entender que Jesus não morreu só por mim, que Deus não é só meu, Deus é nosso. Se eu tiver que abrir mão de todos os meus recursos para que o nome de Deus seja glorificado, irmãos, tem coisa que mexe com a gente, tem coisa que faz com que a sensibilidade da gente... Nós fizemos a campanha para auxiliar as famílias da Ucrânia. E eu estou com a missão de relacionar esses irmãos, organizar esses recebimentos. E eu estou lá relacionando, e eu vejo irmãos que estão contribuindo, como diz o pastor Jair aqui, irmãos que precisam de contribuição, está abrindo mão de algum recurso. Ô irmão, eu vou dar tantos reais todo mês, mas ele precisa das ofertas da igreja. E ele se sensibiliza com o reino, para que o reino se torne... Porque nós entendemos de que quanto mais rápido o reino de Deus for estabelecido na terra, for conhecido na terra, mais rápido acaba o nosso sofrimento. Mais rápido Jesus volta. Mais rápido vamos para o céu. Mais rápido se enxuga de nossos olhos toda lágrima, todo sofrimento. Então, se eu entender de que para que o objetivo da minha salvação é eu morar no céu, um dos objetivos é eu morar no céu, e que para que isso aconteça o mais rápido, o evangelho tem que ser conhecido, o reino de Deus tem que ser conhecido, eu vou mergulhar nisso de corpo e alma. E esses irmãos entendem de que esse sofrimento que eles têm, essas limitações que eles têm, até financeiramente, vai acabar o dia que o evangelho ser conhecido em todo mundo, o reino de Deus se estender por todo mundo. Então, quanto mais eu abrir mão dos meus recursos para que isso aconteça, dentro das minhas forças, dentro do que eu posso fazer, eu vou fazer. Então, se Deus quer servir de mim para isso, né, se Deus quer que eu acabe com tudo que eu tenho aqui, vendo a minha casa, paro com a minha empresa, demito os meus funcionários, pego esse recurso e vou lá, não sei para onde que Deus vai me mandar, para que o evangelho dele seja conhecido, eu vou. Isso é que Jesus está ensinando para os discípulos. A prioridade na nossa oração tem que ser o reino, tem que ser a vontade, tem que ser o nome de Deus sendo glorificado. Amém? Isso mexe com a gente, meus irmãos. Isso faz com que nós vamos diminuindo na oração. A oração vai fluindo, nós vamos ficando pequeno, vamos diminuindo. E o reino de Deus vai crescendo. Às vezes nós ficamos ajoelhados para orar e repetindo a mesma coisa, ó Pai, aleluia, é verdade, graças a Deus por isso, graças a Deus por aquilo. Porque não entramos nessa dimensão da oração. Não estou dizendo que toda oração que nós formos fazer, nós precisamos fazer assim. Os irmãos são inteligentes para entender isso. Você está na casa do seu parente lá e chega a hora da refeição, ele fala para você, dá graça à refeição por nós. Você não pode levantar a voz de oração e ficar meia hora orando, seguindo para depois o povo ir almoçar, não é assim. A minha tia estava doente, e tinha uma vizinha dela, a minha tia não era evangélica, e tinha uma vizinha que era evangélica, e várias vezes a gente ia lá visitar ela, e essa vizinha estava lá para orar por ela. E antes dela orar, ela começava a orar assim, Deus, perdoe os meus pecados, me prepara para essa oração, não olha para a minha limitação, para depois, Jesus, cura a Dona Maria. Então não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, entra no seu quarto em secreto. É nesse momento. Não é um quarto físico. É um quarto você. É uma oração interior.
Não é a oração dos fariseus que ela é externa, oral, para o povo ouvir. É uma oração interna. Entra no seu quarto. Quando você tiver esse momento com Deus, essa oração que tem que fluir de você. Não é isso que Jesus quer dizer, que toda oração que nós vamos fazer, nós precisamos... tinha um pastor que quando ele ia orar, principalmente em casamento geralmente atrasa a janta, né? E na hora que vai soltar a janta, o povo... Aí chamava, pastor, faz uma oração para nós. Ele fazia a oração mais rápida que eu já vi. Deus abençoe esse alimento, amém. E o povo gostava de chamar ele para orar para a janta do casamento. Deus abençoe essa janta, abençoe esse alimento, amém. Pronto. Tem orações que é objetivo, irmão. Na nossa campanha de oração aqui, o pastor Jair falava assim, nós vamos levantar um clamor agora pela nossa nação. Essa é a oração pela nossa nação, vá direto. Jesus já sabe, Deus já sabe o que você vai pedir pela nossa nação. Não precisa ficar... Não é isso que Jesus quer dizer. Jesus quer dizer que nós temos que ter o nosso momento de oração, para nossa oração pessoal, não coletiva, ser ouvida, ela tem que primeiro engrandecer o nome de Deus, tornar o nome de Deus conhecido. E ele continua mais um item para que a nossa oração sobre o reino, né? Venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Deus tem uma vontade, Deus tem um projeto. Deus não é aquele Deus que está lá no céu e aí ele fala para você, escolhe o que você quer e fala para mim aqui, só para mim anotar aqui, só para mim te abençoar, o que você escolher e está escolhido. Não, Deus tem uma vontade, Deus tem um projeto para nós. Ele não criou você e, como diz o pastor Jair, né, deu corda no relógio e soltou, quando acabar a corda acabou. Não. Antes, nós éramos conhecidos de Deus, Ele já tinha um projeto para nós, ainda no ventre. Quando você foi concebido, Deus já sabia o que Ele queria para você. O que Ele tem para você. O projeto que Ele tem para você. O objetivo de você ter nascido. Às vezes você encontra com pessoas que ainda não entendeu a sua missão, não sabe por que existe, não sabe por que veio, não sabe por que está, e vai embora sem saber por que existiu, né? Por que passou por aqui. Mas Deus tem uma vontade, e que a sua vontade seja feita, não só aquela oração, Deus, que é muito válida também, né? Eu estou pensando em fazer tal coisa, comprar um carro, por exemplo. E se for da sua vontade, essa oração é válida. Mas nós precisamos saber, antes de nós fazermos os nossos pedidos, que é o que Jesus está mostrando aqui, pedir que Deus revele para nós qual é a vontade dEle para nós. Por que nós nascemos? Para que nós viemos? O que Ele quer que eu faça? Deus já me deu, eu já tenho, eu já sou, eu já estou. E a partir daí, qual é a vontade dEle para mim? Porque Deus tem as suas vontades. Você vai ver Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo escreve assim, para que experimenteis qual é a vontade de Deus para vocês. Não fique vivendo igual o mundo, mas vocês precisam saber qual é a vontade que Deus tem para vocês. 1 João 2,17, o mundo e sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, para que os nossos projetos se prolonguem, precisamos saber qual é a vontade de Deus. Quando eu entro num projeto, quando eu entro numa missão, se ela não for da vontade de Deus, se ela não for do projeto de Deus, ela acaba ali. Ela caminha e acaba. Não foi isso que aconteceu com o Evangelho, lá nos primeiros anos de Jesus? Né? As pessoas que julgavam os discípulos diziam assim, deixa aí. Já levantou muitos outros antes dele e não prosperou. Então deixa aí, se não for para ser, não vai ser. Né? Mas os nossos projetos, nós não começamos um projeto hoje para ele acabar amanhã. Né? Quando eu vou fazer seleção de algum funcionário, contratar, eu sempre destaco isso. Eu não estou contratando você para trabalhar 3 meses e vencer a experiência e ir embora. Eu estou contratando você para você seguir uma carreira, para você ser um funcionário longo. Então, quando nós criamos nosso projeto, ele tem que ser longo. Você não pode viver de derrota. Você já viu aquela pessoa que vive de derrota em derrota? Ele começa o negócio e para, começa e para, começa e para. Você encontra ele hoje, e aí, como é que estão as coisas? Como é que estão os negócios? Eu estou fazendo tal coisa.
Oh, e aquele negócio? Ah, não deu certo, não parei com aquilo. Aí dali 3 meses, 1 ano, você encontra, e aí, como é que tá os negócios? Está fazendo aquela linha ainda? Está atendendo aqueles clientes aí? Não, parei com aquilo lá, pois, ixi, aquilo lá foi um atraso de vida na minha vida. Aquilo lá foi um atraso para mim. Aquilo me deu tanto prejuízo que você nem imagina, eu perdi a casa, perdi o carro, fiquei devendo, minha conta no banco estourou. Mas agora eu estou bem, agora eu achei o negócio bom aí, está me dando lucro, agora está bom. Mas não vai. Por quê? Porque ele tem os seus projetos baseados nas suas vontades. E Jesus está ensinando que antes de eu apresentar as minhas vontades, eu tenho que pedir para que Deus revele a vontade dEle. Né? Seja feito a sua vontade. Deus tem vontade para as nossas vidas. Né? E você vai orando, apresentando isso a Deus, e você vai diminuindo, e Deus vai crescendo. Se não der tempo de você pedir a segunda parte da oração, aí você vai entender o versículo anterior que diz assim, antes de vocês pedirem, Deus já sabe do que vocês precisam. Então por que eu devo orar? Por que eu devo apresentar? Porque você precisa orar. Deus não precisa que você ore, mas você precisa orar. Imagina uma oração igual essa que a gente está narrando, que Jesus está ensinando. Você fica quanto tempo orando? Você imagina quanto tempo você fica orando? Né? Então a oração do Pai Nosso, ela é um modelo, né? Ela para nortear a sua oração, para organizar a sua mente, para você seguir a oração que vai agradar a Deus, a oração que vai chegar no céu. E você vai orando, e depois, se não der tempo de você levantar, de você pedir os seus pedidos, chegou alguém em casa, você tem um compromisso, a hora passou, você não viu. Meu Deus, já faz 1 hora que eu estou orando e eu tinha aquele compromisso e o meu plano é orar 40 minutos e já saí. Se não der tempo, não tem problema. Antes de você pedir, Deus já sabe. Deus já sabe o que você precisa. Amém? Isso é maravilhoso saber, que mesmo que não saia da minha boca, Deus sabe o que eu preciso e Ele vai me dar. Você não já teve essa experiência de ter pedidos atendidos que você nunca verbalizou? Que às vezes nunca passou pela sua mente de receber aquilo e Deus te deu? Ou às vezes você levanta de manhã, a pastora Eliette já contou experiências assim, que eu acho muito lindo. Você levanta de manhã e fala, oh meu Deus, quanto eu queria fazer tal coisa. Por exemplo, quanto eu queria comer um pudim hoje. Né? Quanto eu queria comer um pudim hoje. Você não orou para Deus? Não faz 1 semana que você está pedindo um pudim. E quanto menos espera, chega um pudim. Meu Deus, eu pensei isso de manhã. Mas Deus sabia que você queria um pudim antes de você pedir. Antes de você verbalizar, Deus já sabia do que você queria. Por isso, se as nossas orações foram nessa preocupação, de que o nome de Deus seja conhecido, de que o reino dele seja conhecido no mundo, na terra, entre as nações, se a vontade dele for feita, se a minha preocupação for que a vontade dele for feita, eu não preciso fazer mais meus pedidos. Mas Jesus continua, e quando você for fazer os seus pedidos, aí você começa assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso. Observa que quando você está falando alguma coisa para Deus, é para um Deus único. É para Deus, é para uma pessoa só, é para um Deus só. Os pagãos faziam a oração deles para vários deuses. Mas quando você está fazendo que o seu nome, o teu nome, não é os teus nomes, o teu nome seja conhecido, a tua vontade seja feita. Mas quando eu peço para mim, eu digo, o pão nosso, porque Deus vai colocar o alimento na sua mesa, mas você vai lembrar da pessoa que não tem alimento na mesa. Deus mandou o alimento na sua mesa para você administrar aquele alimento para o seu irmão, não só para você. É por isso que na primeira semana do mês você tira daquele alimento seu, o pastor gosta de destacar, né? Tira lá da sua dispensa, não traz dinheiro não, tira lá da sua dispensa. Por quê? Porque o pão nosso não é só meu. Deus deu o pão para você e para o seu vizinho que não tem, para o seu irmão que não tem, para quem está próximo de você que não tem, para aquele que você não tem conhecimento, mas que se torna conhecido depois, tenha também o alimento, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é para sobrar. Observe que você tem que orar todo dia. O pão nosso de
cada dia. Amanhã cedo você tem que orar de novo. Isso mostra uma vida de constante oração. Você não pode pedir para o mês todo e ficar o mês todo sem orar. Você lembra que no deserto, quando Deus mandava o maná, aqueles ansiosos, né? Que, preocupados com o dia de amanhã, pegavam digamos que uma porção dobrada e guardava. O que acontecia no outro dia? Estava estragado. Ele tinha que sair no campo. Ele tinha que esperar Deus mandar de novo. Para aquele dia. Porque o que ele pegou no dia anterior estragou. Então o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O de amanhã o Senhor nos dá amanhã. O de domingo, que talvez seja um prato melhor, o Senhor nos dá no domingo. Né? O Senhor nos dá no domingo. Mas o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É coletivo, meus irmãos. O que Deus te deu não é só para você. O alimento que está na sua mesa não é para você. A nossa preocupação tem que ser de que eu estou me alimentando bem. E meu irmão? Está errado você se alimentar bem? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você tem que ceder a algo seu. Eu faço isso com o meu irmão e me alimento de consciência tranquila, com a cabeça tranquila, né? A minha mesa está farta, talvez na mesa do meu irmão está mais regada, mas eu proporcionei aquilo, Deus através de mim, eu entendi de que não é só meu, é nosso, proporcionei, então não está errado eu ter a minha mesa diferente da mesa do meu irmão, não é isso que eu estou falando, né? Mas a minha preocupação tem que ser de que o pão é nosso, o pão não é só meu. Observa que quando eu estou pedindo coisas para Deus, é para Deus, quando eu estou pedindo coisa para mim, não é só para mim, é para nós. E no versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E no versículo 14 e 15 ele coloca uma espécie de condição, porque se eu perdoo o meu irmão, Deus também perdoa as minhas transgressões. Não é que se eu perdoo meus irmãos, eu tenho o meu pecado garantido, a minha dívida garantida, não é isso. Mas que se eu sou filho de Deus, se eu for comprado, resgatado pelo sangue de Cristo, a minha cédula foi apagada na cruz, a minha dívida ali foi quitada, e eu entendo de que a dívida do meu irmão também tem que ser quitada comigo. A dívida que ele diz aqui não é financeiro não, é dívida com Deus, é pecado mesmo, é aquilo que transgride a Deus. Quando nós pecamos, nós atingimos Deus e nosso próximo. Se eu peco contra a igreja, eu peco contra Deus e a igreja. Se eu peco contra a minha família, eu peco contra Deus e a minha família. Se eu peco contra a minha esposa, eu peco contra Deus e a minha esposa. Os meus filhos, as pessoas que confiam em mim, os meus parentes, os meus familiares, as pessoas que se espelham em mim de alguma forma, porque eu sou o brilho de Cristo, eu sou a face de Cristo, eu sou o evangelho ambulante. Então, se eu perdoo o meu irmão, e eu tenho certeza de que Deus me perdoou, é isso que Jesus está dizendo. Perdoa as minhas dívidas, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus irmãos que pecam contra mim. Eu estou liberando perdão aqui. Né? Não tem situação que alguém chega perto de você e fala assim, meu irmão, eu quero que o Senhor me perdoe, porque um dia lá eu fiz assim. Meu irmão, eu nem sei disso, eu nem lembro disso. Você liberou o perdão para ele, mesmo inconsciente, ele não te ofendeu. Se você tem o perdão de Deus, o perdão de Cristo na sua vida, as pessoas não te ofendem facilmente. Você não é melindroso. Você não, porque aquele irmão olhou para mim daquele jeito. Aí você chega no outro dia no culto, ele está ali, você entra por ali. Não quero cumprimentar, porque aquele dia lá, se eu tenho o evangelho de Cristo em mim, se eu aceito o perdão de Cristo em mim, essas coisas não me ofendem. Meu Deus, eu já perdoei os meus irmãos, agora me perdoe também. Né? E o perdão, ele não é uma... Eu aprendi, meus irmãos, uma coisa muito linda. Quando você libera o perdão, não é para a pessoa que você está liberando o perdão. Você libera o perdão para você mesmo. O perdão não é uma necessidade de quem te ofendeu. O perdão é uma necessidade sua. O perdão é um fruto do Espírito seu. O Espírito Santo habita dentro de você e você consegue liberar o perdão. Se você não perdoa, você não vive, a outra pessoa vive. O perdão é uma necessidade nossa. É por isso que Jesus ensina muito sobre o perdão, que nós devemos perdoar.
Há uns anos atrás aconteceu uma tragédia de uma menina foi tirada dentro da igreja, no pátio da igreja, foi violentada e morta. Dias depois, a polícia prende o estuprador, vai para a cadeia, e o repórter vai entrevistar o pai e a mãe. E pergunta para a mãe assim, você perdoa o cara que fez isso? Ela falou assim, eu já perdoei. Aí ele falou assim, mas você acha que esse cara merece o perdão? Ele não. Mas eu mereço perdoá-lo. Ele já tirou a minha filha de mim. Não vai tirar a minha salvação. Não vai tirar a minha alegria de viver. Ele não merece o perdão. Assim como eu não mereço o perdão. Mas eu preciso perdoá-lo. Ele não pode continuar tirando de mim o que eu conquistei, o que Deus me deu, o que o Evangelho me proporcionou, o que o cristianismo me proporcionou. Ele tirou a minha filha. Mas não vai tirar de mim a minha salvação. Então, eu já perdoei. Então, o perdão, meus irmãos, é uma coisa, uma necessidade minha, uma necessidade sua. Talvez você tenha alguma coisa que está aí fazendo com que você perca o sono por conta de uma pessoa que te ofendeu. Né? Jesus ensina que nas nossas orações nós temos que pedir isso. Mas se tem uma coisa difícil a fazer, é orar pelos nossos inimigos. A oração está boa, está fluindo, eu estou sentindo a presença de Deus, estou sentindo que Deus está respondendo àquele pedido que eu tenho, aquela necessidade que eu tenho, mas quando eu lembro do meu inimigo, né, as coisas travam. E Jesus diz que nós temos que liberar o perdão. Me ensina a perdoar. Me perdoe para que eu possa ensinar. Isso tem que fazer parte da nossa oração, né? Porque se eu não perdoar, se eu não perdoar os meus amigos, os meus ofensores, os meus devedores, eu vou sentir dificuldade de aceitar o perdão de Deus na minha vida. Eu vou estar sempre achando que eu não sou digno. Tem o caso de uma moça que eu e a Rosa estava acompanhando, um problema muito sério que ela tinha de identidade com ela mesma, e ela relatou para nós o que aconteceu, o que travou ela, e ela falou assim, eu não me perdoo. Mas você sente que Jesus já te perdoou? Sim, mas eu não poderia ter feito aquilo. Então, se eu entendo o perdão de Deus na minha vida, fica mais fácil de eu liberar o perdão para as pessoas. Eu consigo liberar, inclusive para mim mesmo. Daquelas pessoas que vivem se martirizando, né? Já viu aquelas pessoas que tem que cortar a carne, né? Tem que se mutilar. Uma forma de, carne, você fez isso, agora você me paga. Né? De pagar com... Mas Jesus ensina que nós devemos liberar o perdão e Ele vai nos perdoar. Temos um Deus que nos perdoa. E no versículo 13 ele diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando eu for orar, que eu pedir para que Deus não me deixe cair em tentação, eu preciso ser específico. Eu penso que cada um de nós temos um ponto fraco. Nós sabemos o nosso ponto vulnerável, aonde o inimigo pode atacar. E nós precisamos expressar isso para Deus. Se eu tenho problema com vício, meu Deus, não me deixe que ninguém me ofereça um cigarro, por exemplo, ou uma bebida. Né? Me livre de passar por aquela rua, que eu vou passar de frente àquele barzinho que eu frequentava, que eu não sei se eu vou suportar. Me livra, Senhor, de que alguém possa me assediar, porque o meu problema é esse, eu não sei se eu vou aguentar. Me livra, meu Deus, de alguém deixar um objeto, porque o meu problema é esse, eu não consigo, inclusive uma doença, né? Eu vou furtar, eu vou pegar, me livra, Deus, dessa tentação. Não deixe que nem que eu seja tentado, nem que essa possibilidade seja remota na minha vida. Eu estou num novo trabalho, eu quase perdi minha esposa por causa daquele trabalho lá. Não deixe, meu Deus, que uma pessoa venha me atrair nesse novo trabalho. Não me tente dessa forma, porque eu não sei se eu suportaria. Me livra, não deixe que o inimigo, esse mal aqui é maligno mesmo. Não deixe que o diabo coloque isso na minha frente, porque eu não sei que eu vou suportar. Seja específico na sua oração, meu irmão. Não deixe que a situação implante para depois você pedir o livramento. Não deixe que a situação se agrave para depois você apresentar a Deus. Você conhece a sua estrutura, sabe? Você lembra que
Deus pergunta para o diabo assim, onde você estava? Eu estava aí passeando, rodeando a terra. Você viu meu servo Jó? Como que ele me adora? Mas também é lógico que ele te adora. Olha a esposa que você deu para ele. Olha os filhos que você deu para ele. Olha os empregados dele. Olha o gado dele, é melhor do que da vizinhança, as terras dele são maiores. Não é por isso que ele me adora, por causa do coração dele. Lógico que é. Então vai lá e tira tudo isso dele, você vai ver. Só não tira a vida dele. Deus autorizou o diabo a fazer aquilo, porque sabia que o ponto fraco de Jó não era aquele. A Bíblia não relata qual era o ponto fraco. E quando isso acontece com nós, o que me chama a atenção é que Deus não está fazendo aquilo para ver até onde você vai. Não é. Deus está fazendo aquilo para mostrar para você mesmo o quanto você é forte, o quanto você tem fé, o quanto você é comprado, o quanto você já foi regenerado, o quanto que a sua vida já foi mudada. Às vezes nós tivemos um problema e aquilo nos acompanha, e nós pensamos que somos sempre frágeis, e Deus quer mostrar para nós que nós somos fortes, que nós podemos, que a partir do Evangelho agora isso não nos aflige mais. Mas a Bíblia mostra também que Jesus chamou Pedro e falou para ele assim, o diabo pediu para mim para ir andar com você. Eu não autorizei. Eu não deixei. Então, meus irmãos, não nos deixe cair em tentação. Vamos ser específicos. Deus, não deixe que o inimigo venha com essa tentação, porque eu não sei se eu suporto. Tem um rapaz que está em processo de recuperação das drogas, e ele há muitos anos usava drogas, e ele está num processo de recuperação agora. E já parou várias vezes, a gente acompanha, ele recai, né, interna, volta, fica um tempo, recai. E ele falou para mim assim, a minha oração é específica. Jesus, não me... Tem um fenômeno que acontece com eles, que eu não sei explicar como, que ele se chama de fissura. Né, fissura. Então, em algum momento, no metabolismo deles acontece isso, e eles têm que usar a droga para que isso passe. E ele falou para mim que a oração dele agora é específica. Deus, não me deixe eu sentir fissura, porque a fissura eu sei que eu não aguento. Eu posso até passar num ponto lá, o local que eu passava sempre, o meu vizinho usa, eu posso até sentir o cheiro daquilo, que eu sei que aquilo eu vou aguentar, mas a fissura eu não aguento. E ele falou para mim que a oração dele é específica, ele já está há algum tempo livre das drogas, é uma bênção, está trabalhando, abençoando os amigos de trabalho dele, orientando, lá no trabalho tem famílias que mexem, rapaz, me ajuda aqui, meu filho está vivendo isso, Deus já está usando ele para ajudar as pessoas, e desde que ele usou a droga a última vez, no ano passado, ele falou para mim que não sentiu fissura. Então, meus irmãos, a nossa oração, ela tem que ser específica. Livra-me do mal, né? Livra-me da tentação. Qual tentação que você quer que Deus te livre? Eu, por exemplo, o diabo pode me tentar em alguma área que eu não vou, né, pastor Rangel, não vai. Mas eu sei aonde, se o diabo tentar, né? Então eu tenho que apresentar isso a Deus. Não me deixe cair em tentação. Observe que não deixe a tentação vir. Não deixe essa tentação chegar. Me fortalece, me faz fugir dela. Não me deixa passar por aquele lugar. Não me deixa entrar por aquela porta. Não me deixa deixar essa porta aberta. Porque essa tentação vai ser demais para mim, vai ser forte para mim. E eu não quero retroagir o que Deus está fazendo na minha vida. Eu não quero sentir um retrocesso, eu quero avançar. Então me protege, não deixa que essa tentação venha. Mas livra-me do mal. Livra-me do maligno. Amém? Vamos colocar em pé, e eu já estou encerrando. E quando nós oramos, livra-me do mal, Deus se levanta com poder e grande glória. Ele faz com que, se essa tentação vier, o maligno não prevaleça sobre a sua vida. Porque a sua oração é para que o reino de Deus se torne conhecido, o nome dele seja glorificado, a vontade dele seja feita. E se a tentação chegar, o maligno se levantar, você não será atingido. Porque 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Os seus inimigos não prevalecerão, por uma porta eles chegarão para te destruir, mas por 7 fugirão de você. Nós lemos esse texto hoje.
Creia, meus irmãos, que o Deus, o seu Pai, está no céu, e lá do céu, Ele organiza tudo, Ele planeja tudo, Ele sustenta tudo na palma de sua mão, e não te deixará vacilar, não te deixará cair. O mal não prevalecerá sobre você, não prevalecerá sobre a sua família, não prevalecerá sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre os seus projetos, porque eles são de Deus, eles são para a glória de Deus, são para que o nome de Deus se torne conhecido, são para que o reino de Deus cresça na terra. Por isso o diabo não prevalecerá contra você. Não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória. Quando tudo isso acontecer, o teu reino será glorificado, o teu poder será conhecido, a tua glória será exaltada, porque o Senhor atendeu as minhas orações. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, o nosso pedido é que as nossas orações cheguem aos seus ouvidos, ó Pai. Por isso, ó Deus, nos faz orar com a inteireza do nosso coração, nos ensina a orar sem falsidade, nos ensina a orar com expressão, com objetividade, com palavras que movam o seu coração, nos ensina, ó Deus, a colocar diante de Ti primeiro as suas vontades, para depois, ó Deus, a nossa vontade, a nossa necessidade, o nosso amparo, a nossa proteção. Que o Seu nome seja conhecido, glorificado, exaltado, através de todas as nossas vidas, dos nossos irmãos que aqui estão, através da nossa igreja, através da nossa cidade, através das nossas ações. Oh, meu Deus, entenda, Senhor, que nós somos fracos, entenda que somos falhos, por isso a Sua vontade prevaleça e não a nossa. Nos ensina a orar como convém, nos ensina, Senhor, a pedir como convém. Por isso a nossa oração nessa manhã é o que o Senhor nos capacite para isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Meu irmão, que palavra, amém. E como você e eu aprendemos nesta manhã, agora vamos orar. Senhor, ensina-nos a praticar essa estrutura de oração, esse modelo de oração, ensinado pelo próprio Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, teremos o nosso culto às 18 horas. Você pode voltar e estar conosco aqui para ser ministrado através da palavra novamente. Luiz Carlos, Deus abençoe muito a tua vida e continue te dando graça para que a palavra de Deus flua através dos teus lábios. Amém? Amém. Queridos, vamos orar, encerrando o nosso culto nesta manhã. O segundo culto, como a pastora disse, nós já estivemos aqui 5:30 da manhã, tá? E às 18, novamente estaremos aqui para mais um momento de adoração a Deus. Curve a sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Dizemos-te de coração, obrigado por esta manhã. Obrigado por esta palavra. Que ela fique guardada nos nossos corações e dá-nos a disposição para colocá-la em prática. Pai, que a nossa oração seja aquela oração inteligente, aquela oração, ó Deus, que não seja apenas pro forma, não seja apenas uma aparência, mas ela flua lá do profundo do nosso coração, seja repassada de fé, repassada de sinceridade, ó Deus, e demonstre diante do Senhor a nossa dependência de Ti e as nossas necessidades, ó Pai. Deus, agora abençoe o Teu povo, ao irmos para as nossas casas, guarda-nos, ó Deus, livra-nos de todo mal, Senhor. Meu Deus, e que a Tua presença seja constante na vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Dá-nos uma tarde de domingo abençoada, Pai amado, que as mãos potentes
potentes do Senhor estejam estendidas sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, e que a proteção do Senhor seja constante. Fica conosco, Senhor, pois assim nós oramos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre as vossas vidas, hoje para todos sempre. Amém. E como diz o pastor Jair, vai para sua casa e ame muito a sua família. Amém.